E eu queria compartilhar com os irmãos um tema espinhoso, que toda vez quando eu vier aqui à frente, darei prosseguimento. O tema que não é muito bem visto nas igrejas liberais, nem nas igrejas pragmáticas, e nem em algumas igrejas que se dizem evangélicas. É o tema do pecado. Vou falar sobre o tema do pecado. A vez passada que eu tive aqui, eu falei sobre o tema do pecado, eu falei sobre a queda do homem, sobre a natureza, as consequências finais do pecado. Eu vou dar continuidade e vou aprofundar um pouco esse assunto, porque é uma base onde todo ser humano precisa estar consciente. Porque para que eu quero um Salvador se eu não peco? Para que eu quero um Salvador se eu não transgrido a lei? Para que eu quero um Salvador se eu sou certinho? Não é verdade? Então, torna-se inútil, uma ilusão, o sacrifício e obra de Cristo. Então, Cristo, nos seus decretos eternos, ele planejou a queda do homem, decretou isso, para que com essa queda ele fosse glorificado e que sobressaísse os seus atributos de forma plena. Então, até o pecado é de Deus. Até o pecado é de Deus. Tá? Então, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, e não tem como você falar sobre pecado se não falar sobre Gênesis, não é verdade? Mas não vamos abrir em Gênesis. Vamos abrir em Jeremias. Jeremias 13, 23. Eu vou me basear muito na Confissão de Westminster, tá? No capítulo 6, que fala sobre a queda do homem, o pecado e o seu castigo. Deixa eu abrir aqui com os irmãos. Jeremias 13, 23. 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Aliás, não é uma pergunta. Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? E eu queria juntar esse versículo com Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Romanos 5 é o capítulo da justificação, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E lá no versículo 12, Paulo diz para os romanos, em sua carta, a seguinte coisa: portanto, por conta de tudo que ele falou anteriormente, assim é uma conclusão, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse versículo nos remete a Romanos 3, 23.
que todo mundo aqui sabe. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o assunto do pecado é um assunto que nos diz respeito desde o nosso nascimento até a nossa morte. Não existe um aqui, como foi na parte de contrição, o irmão Léo disse, não existe um aqui que não pecou. Não existe um aqui, desde o seu nascimento, não tenha pecado. O pecado está na nossa natureza. Nós naturalmente pecamos. Por conta de quê? Desse homem que caiu. E aí agora a gente vai lá para Gênesis. Gênesis. Falar sobre a queda. Gênesis 3. Do 1 em diante. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui. Irmãos, antes da queda, o homem vivia numa realidade. Antes da queda, o homem vivia numa retidão e numa perfeição. Ele vivia para agradar a Deus. O homem foi feito para glorificar a Deus. Um objeto é feito pelo seu Criador para uma determinada finalidade. Essa caixa de som foi feita para ampliar o som. Esse microfone foi feito para que o som fosse transmitido para a caixa e a voz fosse ampliada. Esse smartphone foi feito para um determinado fim. As roupas que vocês vestem foi feito para um determinado fim. Esses ventiladores foram feitos. Tudo foi feito para um determinado fim. O homem também. Tudo que Deus faz é lógico. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito.
e o homem foi criado perfeitamente capaz de cumprir aquilo que Deus criou para que ele cumprisse, que era o glorificar, se satisfazer nele, usufruir dele, viver para ele. Então, Deus criou o homem sem uma natureza pecaminosa. Deus criou o homem reto, moralmente reto. Não tinha resquício do pecado no homem antes da queda. O homem saberia julgar perfeitamente as coisas com a capacidade que Deus lhe deu de julgar. Deus tinha feito tudo bom. Tudo que Deus fazia no começo, no final ele dizia, e isto era bom. Tudo foi feito de forma boa por Deus. Nada que Deus fez foi mal. Deus colocou o homem em um ambiente ideal. Deus cuidou de todas as suas necessidades temporais. Deus dotou de fortes poderes mentais. Adão nem Eva era ingênuo. Ele tinha sua potencialidade mental total. Nós é que somos reduzidos na nossa potencialidade mental. Adão não. Deu-lhes trabalho para ocupar suas mãos e sua mente, providenciou uma companheira para ele, Adão. Então, avisou das consequências da desobediência. Então, Deus providenciou tudo. Deus deu todo o ambiente propício para que o homem vivesse em paz, em plena comunhão, sem se afadigar para ganhar o seu pão. Deus providenciou e colocou o homem no lugar perfeito. O homem não precisava brigar com a terra para a terra produzir frutos. A terra, o ambiente não era contra o homem, não era um adversário do homem. O homem não era adversário da terra, nem dos animais. Ele era um ser que era mordomo de Deus, por assim dizer. Ele cuidava de tudo aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Era uma das funções do homem. Para que ele ia cuidar da terra? Para que a terra fosse preservada para a glória de Deus. Tudo que Deus criou foi para a glória dele. Nada do que foi feito para o homem em si, prioritariamente. Foi feito para que Deus fosse glorificado. Deus colocou duas árvores no jardim. Uma que daria a vida eterna, a árvore da vida, e uma que representaria a fonte de conhecimento do bem e do mal. Qual foi a tentação de Satanás? A tentação de Satanás pode ser resumida como tendo apelado ao homem desta maneira: fê-lo desejar possuir o que Deus havia proibido. Satanás despertou o desejo daquilo que não era do homem, daquilo que era propriedade de Deus. Satanás, com duas perguntas, desmontou o homem. Fê-lo desejar possuir o que Deus havia proibido, portanto, era de Deus, propriedade de Deus. Deus tinha dado tudo, mas aquelas árvores eram de Deus.
Portanto, existia um limite para o homem, existia uma regra para o homem, e Deus deixou bem claras as consequências dessa regra. O homem não era um neném. Ele tinha todo o seu desenvolvimento e potencial mental, então ele sabia o que estava fazendo. Satanás fez o homem desejar saber o que Deus não havia revelado. Deus não revelou o que era mal para o homem, só o que era bom. Mas o homem quis saber o que era o mal. Ele quis ir além do que Deus tinha se revelado para ele. Além de querer possuir aquilo que Deus tem, ele queria conhecer aquilo que é só de Deus. E ser o que Deus não tivera a intenção que fosse. Então ele queria o que Deus tinha, o homem. Satanás despertou isso no homem. Ele queria possuir o que Deus tinha, queria saber o que Deus sabia, que não revelou para o homem, porque era para ele, era exclusivamente dele, não na forma prática de conhecer o mal, mas porque Deus é o conhecedor de tudo, mas não na prática, e ser o que Deus não intentou que o homem fosse. O homem foi criado com uma finalidade, mas o homem queria ser mais do que isso. O homem não se contentou com o que Deus o colocou para ser. Queria ser mais. Achou que poderia ser mais, conhecer mais, possuir mais do que Deus já tinha dado a ele. Esse foi o pecado de Adão. Como é que o pecado nasce no ser humano, irmão? Vamos lá para Tiago, e todo mundo sabe esse versículo, mas eu quero que os irmãos entendam. Como é Tiago 1, treze em diante. Tiago 1, do versículo 13 em diante. 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é que Adão e Eva cobiçaram? Conhecimento, possuir o que Deus possuía e ser o que Deus era. Eles cobiçaram ser igual a Deus. Porque se você tem o mesmo conhecimento que Deus tem, possui as mesmas coisas que Deus possui, e quer ter o conhecimento, possuir e ser, você é Deus, então. Concorda comigo? Você é Deus. Foi o mesmo pecado que levou à rebelião dos anjos no céu. Você vê aqui que o pecado, o mal moral já existia. O mal moral já existia, porque já houve uma rebelião no céu. O mal moral não foi criado por Deus.
Foi uma rebelião de suas criaturas. Pela responsabilidade e o arbítrio que eles tinham. Deus deu liberdade para decisões. Deus deu liberdade para o homem, Adão, o único que teve liberdade, intentar o mal. Escolher o mal. O que é escolher o mal? É escolher se opor contra Deus. Porque Deus tudo que faz é bom. Então, se eu me oponho ao bom, eu estou no mal. Então, vamos voltar para o Tiago. Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, você e eu, Adão, foi atraído e seduzido por aquilo que ele desejava, cobiçava. Ele não estava satisfeito em Deus. Quando uma pessoa não tem a sua satisfação integral em Deus, ela vai buscar outros, como a gente falou hoje pela manhã. Para quê? Para satisfazer os seus desejos. Como na queda, os nossos desejos, as nossas percepções, os nossos pensamentos foram todos distorcidos, então nós pecamos constantemente. Nós nos satisfazemos em coisas fúteis, em coisas passageiras, tentando preencher o vazio, tentando satisfazer aquilo que nos falta. Porque você busca uma coisa que falta a você, não é verdade? Se eu estou com sede, eu vou buscar o quê? Água, para satisfazer aquilo, a minha necessidade. Se eu estou com fome, eu vou buscar comida. Se o seu pão e a sua água for Jesus, e o seu alimento e a sua água for Jesus, nem só de pão vai viver você, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a resposta de Jesus na tentação. Ele estava há 40 dias e 40 noites jejuando. Satanás chegou para ele e disse: não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão e sacia aí a tua necessidade. Qual o problema? Não é Deus? Foi o que ele respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando o ser humano está satisfeito em Deus, as suas necessidades são canalizadas para Deus. Quando o ser humano cai, as suas necessidades são canalizadas para ele mesmo, satisfazer ele, a sua cobiça, os seus desejos, e ele se encurva para ele mesmo. O ser humano é uma pessoa encurvada para ele, egoísta. Ele quer se completar a qualquer preço, ao preço da família, da saúde. Ele perde noites de sono, ele perde família, ele perde a comunhão com os irmãos, ele perde tudo por uma opinião, por um desejo, para se completar, para satisfazer aquilo que ele sente falta. Se você sente falta e o seu contentamento não está em Deus completamente, 100%, então você vai buscar em coisas pequenas, para satisfação temporal, para satisfação imediata. E aí você cai no pecado. Você cai no pecado. Versículo 15.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então o pecado, ele vem daquilo que você cobiça, que eu cobiço, que Adão cobiçou. Quando ele cobiça, a cobiça está onde? Na mente. Ele está se convencendo, e você vê lá no texto vamos lá para, a gente guarda esse texto e vamos voltar lá para Gênesis, quando diz que Eva começa a olhar a árvore e dizer assim, é desejável, é boa para conhecimento, né? Gênesis 3, 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, qual foi o próximo passo? Ela tomou. O próximo passo é a ação. O pecado nasce na sua mente, na sua cobiça, você começa a desejar, você começa a racionalizar, você começa a sonhar com aquilo, você começa a ter fantasias com aquilo, e aí você vê que aquilo é agradável, você vê que aquilo é bom, é desejável, e aí você vai lá e toma. Aí dá luz ao pecado. Volta lá para Tiago, por favor. Tiago 1,15. Tiago 1. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ela concebeu o quê? Pecado. O pecado. O pecado vem a ação é a consumação do pecado. Concorda que antes de você fazer, Jesus disse, os antigos diziam que você não se deitasse com a mulher, porque você ia cometer adultério. O que é que Jesus disse? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção má no seu coração, para uma mulher, adulterou com ela. Então, o pecado nasce aonde? No coração, na mente. O coração é a fonte de tudo. Tanto é que lá em Provérbios diz o quê? Provérbios diz, o que você deve guardar, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como é que você consegue guardar o coração? Como é que você consegue lutar contra o pecado que está em você? Como é que você consegue ganhar dessa cobiça? Porque, não se engane, irmão, todo mundo aqui passa por isso. Não tem um que não passa. Em várias áreas. Então não tem nenhum aqui não tem nenhum que é santo no sentido de santo sem pecado. Nós somos pessoas que estamos no processo de santificação. É uma ação de se tornar santo. Nós não somos, nós somos justificados, santos em Cristo. No sentido de que nós não temos a culpa, nossa culpa foi paga em Cristo Jesus, mas pecamos. Por que pecamos? Então, a Bíblia diz que nós devemos ter misericórdia uns dos outros, suportar uns aos outros.
E aqueles que se consideram espirituais, ajude aquele que é fraco na fé. É isso que a Bíblia diz. Você deve julgar? Sim. Desde que você não faça a mesma coisa. Não pode se ter um julgamento hipócrita. Apontar o dedo fazendo a mesma coisa. Mas julgar, todo mundo julga. Todo mundo está julgando todo o tempo. Até você sentado aí está me julgando. Concorda comigo? Você está julgando se a palavra que eu estou entregando vem de Deus ou não. Isso é bom, porque os bereanos fizeram isso. Você tem que julgar os espíritos, se vem de Deus ou não. Você tem que julgar a doutrina. Você tem que julgar o seu irmão, desde que você não faça a mesma coisa. Se você é fraco e cai numa bebida e aponta o dedo dizendo: o irmão estava num bar. Não aponte o dedo. Primeiro tire a trave do seu olho para tirar o argueiro do seu irmão. É esse o julgamento que não pode ter. Mas julgar, todo mundo julga. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa morte aqui é a morte espiritual. Aí você vai lá para Efésios 2, para você descobrir que morte é essa. Efésios 2, do 1 em diante. Ele vos deu vida. Ora, se ele, Cristo, se Deus lhe deu vida, é porque você estava morto. Você não vai dar vida para uma pessoa que tem vida, você vai dar vida para uma pessoa que está morta. Então, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por que o pecado produz morte? Porque o salário, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O trabalho exige um pagamento. O salário do pecado é a morte. O homem está perdido. Essa é a verdade. O homem está morto. E o morto não pode fazer nada por ele. O morto não pode ouvir, não entende o que você fala, o morto não vê, o morto não fala, o morto não cheira, o morto não sente absolutamente nada. Então, se sua alma está morta, como ressuscitar essa alma? Você pode se ressuscitar a si mesmo? Aí ficou feio, né? Se ressuscitar a si mesmo. Você pode, você tem esse poder? O morto pode querer sair do caixão e andar? O morto pode ordenar a ele que a vida venha a ele? Não, um terceiro tem que fazer isso. Uma outra pessoa tem que fazer isso. Sabe o que é que nós somos? Isaías 64. Vamos lá, abrir Isaías. Irmãos, eu tenho que embasar tudo na Bíblia. E os irmãos tenham um pouquinho de paciência que nós vamos fazer essa maratona na Bíblia. Isaías 64. 6. Esse aqui somos nós. Mas todos nós somos como o imundo. Irmãos, nós somos sujos, poluídos, feios, distorcidos.
alterados para pior. Nós fomos feitos perfeitos, mas com a queda houve uma coisa chamada corrupção, depravação. A depravação nada mais é do que a alteração de um estado bom para um pior. Depravar é isso, é você alterar um estado que era bom para um pior. Então nós somos depravados, nós somos imundos, e todas as nossas justiças, tudo aquilo que nós achamos que fazemos de justiça, como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Essa é a descrição do ser humano sem Deus, separado depois da queda. Nós somos ruínas. Nós não temos nada de bom que podemos apresentar a Deus e Deus se interessar por nós. As nossas obras, as nossas justiças são trapo de imundícia. Não existe um bom, não existe um sequer. Vamos lá para Romanos? Romanos 3. Romanos 3. Do 10 em diante. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. O ser humano é esse incapaz. O ser humano é esse inútil, que se acha tão útil, que se acha às vezes detentor de um talento ou de uma beleza espetacular, que Deus vai se atrair por ele, porque faz isso ou aquilo. O ser humano é um sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. É isso que o ser humano é. Ele é o inimigo de Deus, opositor a Deus, opositor de tudo que é bom, de tudo que Deus faz. É o ser humano que cobiça tudo de Deus, o ser igual a Deus, o ter o conhecimento de Deus, o ter as coisas que Deus tem. Que Deus tem. Tudo que Deus fez é dele. O ser humano é apenas mordomo dele. O conhecimento que Deus dá, às vezes não sacia as pessoas, e as pessoas vão e buscam e começam a fazer pontes com a sua sabedoria inútil para encontrar Deus. Encontrar Deus nas filosofias, encontrar Deus nas suas teorias, encontrar Deus nos seus devaneios, encontrar Deus em algum lugar. Porque o ser humano não consegue viver sem Deus. O ser humano foi criado para Deus. Tudo foi criado para Deus. O ser humano também. O ser humano, ele carrega em si a imagem de Deus. Somos vasos de barro, como eu disse hoje pela manhã. Vasos de barro. Nós viemos do pó, e para o pó nós vamos voltar. Nós somos pó, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, resolveu depositar em vasos de barro o maior bem que poderia existir, o maior tesouro, o seu Espírito Santo, a vida dele, a imagem dele, a imagem dele.
todos, independente de ser filhos de Deus ou criaturas de Deus, todos carregam a imagem de Deus. Por isso que você deve respeitar todos, porque em última análise você está respeitando Deus. Por isso que você não deve matar um outro ser humano, porque em última análise você está matando a imagem de Deus. Distorcida, diga-se de passagem, distorcida. Porque no fundo de tudo há o pecado, há o egoísmo. A base de todo pecado, é o orgulho do homem. O homem se achou uma peça de arte tão inigualável, tão superior, que ele achou que poderia ocupar o lugar de Deus e achou que poderia definir o que é o bem moral e o mal moral. O bem e o mal. O único que pode decidir o que é bom e o que é mal é Deus. Porque Deus é isento do mal. O homem é poluído pelo mal. O seu julgamento está entorpecido. O seu julgamento está poluído pelo pecado, pelo mal. Ele decaiu da sua perfeição. O homem o homem tem veneno dentro dele. O homem tem uma doença incurável dentro dele. O homem está morrendo aos poucos. É como eu disse pela manhã, o homem não nasce e ele começa a morrer. Você não tem o tempo que passou mais, não volta mais. Você só vive uma vez. Você só vive uma vez. Aquilo que você fizer aqui, você dará conta a Deus. Porque aquilo que você fizer aqui, você está fazendo contra um ser eterno. E aí haverá julgamento no final. E aí você abre para mim em João 3. Evangelho de João 3. Para você descobrir qual o julgamento. 17 em diante. João 3, 17 em diante. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Porque quando é que o mundo foi julgado? O mundo foi julgado na queda. Na queda dos nossos pais, em Adão. A escolha foi de Adão. A escolha de dar as costas, a autodeterminação e a inclinação de sua vontade para longe de Deus como fim principal e o bem principal em direção ao ego e à criatura como fim principal. Essa foi a decisão de Adão. No lugar de colocar Deus como fim principal, ele se colocou como fim principal. Isso é pecado. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você for no nascimento de Cristo, lá os anjos anunciam e dizem: este é o menino que vai tirar, que vai salvar o seu povo dos pecados dele. Jesus só veio com um objetivo: salvar o seu povo. O seu povo. Nenhum outro. Nenhum outro. Quem nele crê não é julgado. Por que que não é julgado? Porque já foi julgado. Foi julgado em Cristo. Quando Cristo substituiu na cruz do Calvário
pelo seu sacrifício e pela sua obediência, pela sua ressurreição, pela sua intercessão, Deus aplicou a sua justiça, a justiça de Cristo em nós e o nosso pecado em Cristo. É o chamado doutrina da dupla imputação. A imputação de Cristo foi creditada a nós e a nossa dívida foi imputada a Cristo. Então nós não somos mais julgados. Por quê? Porque nós já fomos condenados em Cristo. Portanto, salvos. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado. Os dois já estão julgados. Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A inclinação do homem depois da queda é para o mal. O seu arbítrio agora está escravo do mal. Por isso que o seu julgamento é entorpecido, é distorcido e é errado. Por isso que a sua ira e a sua justiça não traduz a justiça de Deus. Por isso que quando você faz uma obra de caridade, não é justiça, é seu ego. Se você for sincero com você mesmo, é para você se sentir bem. É para você ter status, é para você ser visto pelos homens. Tudo que você faz é para a sua glória. Por isso que é tão difícil viver para Deus. Porque nós somos inclinados 100% para a nossa própria glória. Por isso que a Bíblia diz, e Jesus disse, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É negar o seu desejo, se não está em conformidade com o desejo do Pai. É mortificar, é matar a carne. É fazer com que Cristo sobressaia em cada passo seu. É dar glória a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Nas mínimas coisas, você tem que fazer para a glória de Deus. Você tem que estar nisso. Consegue fazer? Ninguém consegue fazer, irmãos. Portanto, ninguém pode ser salvo por si só, por si mesmo. Você precisa de um outro. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Eu preciso da justiça de Cristo. Nós precisamos da justiça de Cristo para nos conduzir em paz no caminho da justiça, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vários caminhos nos são apresentados diariamente, mas só um conduz para a salvação eterna. Todos os outros seguem para a perdição eterna. Várias verdades nos é apresentado no nosso dia a dia, mas só uma é a verdade. E a verdade veio em carne e osso, Cristo Jesus. E a vida, só existe vida em Cristo, porque Ele é a vida. Então, quando o homem decidiu ser o seu bem principal, quando o homem decidiu ser o seu fim, quando ele foi em direção ao ego, ele caiu. Ele caiu. E como ele era o nosso representante, todos nós caímos juntos. Não há um sequer que faça o bem. Em certa passagem dos evangelhos, tem um jovem, se eu não me engano é o jovem rico,
que diz: mestre, bom mestre. O que é que Jesus disse? Não existe nenhum bom. Por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Por que Jesus disse isso para o rapaz? Porque esse rapaz, esse jovem rico, ele não via Jesus como Deus. Ele via como um homem. Então ele estava se referindo ao homem Jesus. Ele estava dizendo assim: esse homem é bom. Jesus disse assim: opa, pera lá. Nem um homem é bom. Nem um homem é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Então, o primeiro pecado foi o desejo do coração, a escolha de interesses próprios, ao invés de Deus. É isso que a gente faz todo santo dia, irmãos. É isso que fazemos. Trocamos os interesses de Deus pelos nossos interesses. Ninguém ora perguntando a Deus algumas coisas mínimas da vida. Ou ninguém vai buscar na palavra de Deus o que Deus deseja que eu faça em determinada ocasião. Vão lá e faz, porque é mais interessante para ele. Vai lhe trazer benefícios. Vai ser politicamente correto. E o evangelho fica distorcido. A imagem de Deus fica manchada. A igreja desonrada. E você pecando. Quando você coloca seus interesses acima dos interesses de Deus, você está reproduzindo o pecado de Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Nós somos adotados por Deus, mas todos descendemos do mesmo tronco adâmico. Portanto, pecadores. Temos as mesmas inclinações. Queremos ser deuses. Queremos que os nossos interesses imperem acima daquilo que Deus diz em sua palavra. Se eu acho vamos dar aqui um exemplo. Se eu acho que não casar eu acho que não casar não combina comigo. Mas a Bíblia diz o contrário. Eu sei. Mas eu acho que nunca vou casar. Não é crente, irmão. Ele está colocando seus interesses acima dos de Deus. Irmão, por isso que é tão difícil você viver dia a dia, momento a momento, buscando os interesses de Deus. Por quê? Porque você naturalmente, e eu não estou recriminando ninguém, é natural do ser humano. Isso se faz de forma natural, você nem percebe você está fazendo. É natural que o ser humano busque os seus interesses. Depois da queda. Porque assim não foi feito antes da queda. Então, o ato de Adão e Eva pegar o fruto e comer, só externou aquilo que estava no coração deles. O ato público simplesmente expressa o pecado que já havia sido cometido no coração. Por isso que é tão imperioso, por isso que é tão urgente
que as pessoas guardem os seus corações. Não contamine os seus corações com qualquer imundície. Como é que você contamina o seu coração? Através do que você sente, do que você pesquisa, do que você vê, do que você ouve, do que você fala. O que é que Jesus fala? Jesus, os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: teus discípulos são imundos. Os teus discípulos são imundos. Eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus olhou para ele e disse assim: vocês não sabem que tudo que você come vai para o intestino e depois é jogado fora? Ou seja, você tem um trato intestinal que vai se encarregar de filtrar as impurezas e jogar fora. O sistema excretor. Jesus disse: mas o que contamina o homem é o que sai da sua boca, do seu coração. E o que a boca fala é o que o coração está. É de lá que procedem os adultérios, as mortes. É de lá que procedem as mentiras. É de lá que procede tudo de mal. Não é de outro lugar, é do coração. Então, habite ricamente em vós a palavra. O que é habitar ricamente em vós a palavra de Cristo? Se encha da palavra. Vista-se com a couraça da justiça. Use o capacete, a espada da fé. Vamos lá? Abrir na armadura? Vamos abrir. Eu sempre Muito obrigado. Eu sempre confundo Efésios com Gálatas. Vamos lá. Efésios 6, 11. É sério? Efésios 6, 11? Efésios. Eu estou em Gálatas. Muito bem, gente. Efésios 6, 11. Vamos lá. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas. É assim que você guarda a sua mente. É assim que você se guarda das ciladas do diabo. É assim que você se guarda de si mesmo. Irmão, a pessoa que... Olha, o pecado não está no outro, certo? O pecado não está no outro. O pecado está em você. A sua luta não é contra o outro, carne ou sangue, mas contra potestades e dominadores do mundo tenebroso. Para isso você tem que se revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celeste. Essa é a nossa batalha. Nós lutamos contra isso. Nós não lutamos uns contra os outros, ou contra as pessoas lá de fora. As pessoas de fora estão cegas, são mortas. As pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, é morto espiritualmente.
Elas não entendem. Elas não conseguem discernir. Você, pelo contrário, tem a palavra revelada de Deus. Você precisa estar pronto para resistir o dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que você se prepara para o dia mau. É assim que você consegue diminuir as investidas do diabo. É assim que você consegue se sobressair na luta espiritual. Irmãos, se você não conseguir fazer isso, você vai cair. Todo mundo cai, isso é verdade. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito se você seguir a risca. Todo mundo vai cair um dia. Mas isso, como todo mundo já sabe aqui, isso é um acidente na vida do crente. Você não tem que cair todo o tempo. Se você tiver bem municiado, se você tiver bem equipado, souber o que você é e o que Cristo fez, saber que você é pó, a sua estrutura, saber que você tem que fugir e não enfrentar o pecado, a tentação, você tem que fugir, você conseguirá resistir o diabo e ele vai fugir de você. Vai fugir não porque você é forte. Não creia nisso. Ninguém aqui é forte. Forte é Deus que está em nós e controla o pecado que está em nós. O Espírito Santo que está em nós tem esse controle sobre o pecado. Então, não deis lugar ao diabo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, para que possais resistir no dia mau. Irmãos, nós iniciamos, toda vez quando eu for chamado a falar um pouco da palavra e compartilhar um pouco da palavra, a gente vai andando nesse assunto. A gente vai falar mais profundamente sobre a depravação total. A gente já pincelou na vez passada, mas a gente vai falar mais profundamente. Uma das coisas que aconteceu com Adão e conosco é que nós somos totalmente incapazes de ir a Cristo se Ele não for até nós, se Ele não nos ressuscitar. Essa depravação total é uma alteração total daquilo que nós éramos para um estado pior. É uma distorção, é uma corrupção. E é total, já adiantando um pouco, total porque não é porque você é totalmente ruim, mas é porque em todas as áreas da sua vida é manchada pelo pecado. Em tudo que você faz existe a mancha do pecado. Então não existe uma distorção, uma meia distorção, não existe uma meia alteração da condição humana. A alteração é total, a depravação é total, a corrupção é total, você é totalmente corrompido pelo pecado. Então,
nós temos essa esperança, que embora nós incapacitados espiritualmente, embora mortos espirituais, Deus, na sua infinita misericórdia, nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus por isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por graça. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isto, a fé salvadora, a fé redentora, não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nenhum ser humano vai poder se gloriar no dia da redenção, porque do começo ao fim, do ressuscitar do morto até a preservação para a glória eterna, é obra de Deus. O homem não tem participação nisso. O homem não tem participação na salvação. Louvado seja Deus por isso. Amém.